Olá a todos, neste vídeo de hoje eu vou demonstrar a vocês aqui um objeto interessantíssimo para a gente manipular a malha de outros objetos. Tratam-se das armaduras, que são objetos que podem trabalhar na manipulação ou nas articulações dos nossos projetos aqui junto à área 3D. Já deixo aqui de antemão que eu não sou nenhum especialista nessa área de origem. O que eu vou fazer aqui é apenas apresentar a ferramenta e a partir daí quem tiver interesse em se aprofundar, é só pesquisar aí junto à internet que vai encontrar uma diversidade de tutoriais avançados falando sobre esse tipo de recurso. Eu só quero mostrar a vocês como é que a gente pode usar um recurso prático aqui chamado B-Bones, que são os box bones ou ossos de caixa, que vão nos dar aqui uma articulação interessantíssima na estrutura do objeto armadura. Então, para iniciar o nosso entendimento, eu vou selecionar o objeto cúbico, tecla X, e vou apagá-lo. Vamos então adicionar o objeto aqui, fruto do nosso experimento de hoje, que é a armadura. Ele gera um osso. Esse osso, eu vou fechar aqui as propriedades, vou aproximá-lo e vou olhar pela vista frontal. Entrando com ele no modo de edição, vocês vão ver que ele é dividido em três estruturas, a parte superior, a parte do meio e a parte de baixo, que pode ser selecionada individualmente. Se eu seleciono em cima, posso usar a tecla G, eu movimento o osso. Se eu seleciono do meio, movimento o osso por inteiro. Se eu seleciono de baixo, movimento apenas a parte de baixo. Mas o que eu vou precisar aqui nessa experiência é usar um tipo de osso diferente desse que nós estamos vendo. Esse é um osso aqui que tem um aspecto de octaedro. Vamos ver como é que a gente modifica isso. Antes disso, eu vou selecionar esse osso usando a tecla A e vou subdividir para que ele se transforme em três partes. Vou usar o botão direito, subdivide. Aqui nas propriedades de subdivisão, em Number of Cuts, vou usar 2. Veja que eu crio aqui três ossinhos na subdivisão. Nós vamos selecionar só o osso do meio, clicando com o botão esquerdo, e vamos usar o S de escala para nós aumentarmos ele aqui pelo meio. Temos agora um osso na parte superior, o do meio maior e o de baixo, que nós vamos nomear através desse recurso que fica aqui na barra de propriedades da direita, que são os Bone Properties. Aqui vai aparecer o nome. Se eu selecionar o de baixo, eu posso alterar aqui para osso final. Posso usar aqui no do meio o nome osso intermediário. Posso selecionar o osso de cima e colocá-lo aqui como osso inicial. Então, nomeado esses objetos, se eu quiser que eles apareçam, é só eu clicar aqui no ícone que tem uma estrutura aqui articulável e nós vamos abrir essa propriedade aqui chamada Viewport Display. Se nós quisermos que os nomes apareçam, a gente clica aqui nessa opção de ajuste chamada Show, na opção Names. Os nomes dos ossos que nós demos vão aparecer na nossa área. Mas nós podemos agora também mudar a estrutura de aparência desse osso de octaedro para a condição B-Bone, que é o box bone, o osso de caixa. Ele vai trazer uma estrutura diferente. Se eu seleciono a parte de cima, vou usar aqui a visão em perspectiva, eu posso ativar o Move e movimentar. Vocês vão ver que eu trago as partes que estão ligadas devido ao parentesco junto com ele. Vou dar o Ctrl Z para voltar. Eu tenho como desvincular esse grau de parentesco desse osso em relação ao que está embaixo? Tenho sim. Com ele selecionado, eu posso usar o atalho Alt P e uso aqui a opção Clear Parent. Agora, se eu movimentá-lo, vocês vão ver que ele é um objeto individual da estrutura de baixo. Eu posso selecionar esse osso do meio e aplicar nele uma quantidade de segmentos para torná-lo mais maleável nessa experiência. Como é que eu faço? Eu posso simplesmente vir aqui na opção que tem o ossinho, e aqui eu tenho esse ajuste chamado Bend Bones, que são os ossos dobráveis. É aqui que nós vamos configurar o número de segmentos e vamos jogar nessa estrutura do osso aí 6 segmentos. Veja que eu subdivido a malha, e se eu quiser agora selecionar a malha de baixo que está vinculada ainda ao osso de cima, eu tenho uma articulação interessantíssima aqui. Se eu tentar usar a de cima, como eu separei, pessoal, eu não consigo movimentar essa estrutura. Eu só vou conseguir movimentar essa estrutura de uma outra forma que eu vou mostrar a vocês como é que se faz.
Então, o que é que eu faço? Eu entro lá no Pose Mode. Com ela selecionada, eu uso o Shift e seleciono a estrutura de baixo. Aqui eu vou voltar na opção do Bend Bones. Vocês vão ver que vai estar ativa aqui essas opções Start Handle e End Handle, que é o que? O braço inicial e o braço final. Então, no braço inicial, nós vamos posicionar aqui, com a condição absoluta, o osso, que é o osso final. No braço final, nós vamos deixá-lo na condição também absoluta e vamos usar aqui a condição osso inicial. Se eu selecionar agora esse objeto, usar o G, eu desloco ele individualmente, mas na medida que eu desloco ele individualmente, eu também estou alterando a estrutura do objeto que está abaixo dele, porque eu criei esse laço de vinculação através desse recurso aqui que eu selecionei. Se eu seleciono de baixo, eu mantenho a mesma condição de movimentar a estrutura, mas não movimento o de cima. A partir aqui do Pose Mode, nós podemos também fazer o seguinte. Nós podemos dar para ele o constraint, que vai permitir a gente modificá-lo de forma vinculada esse de cima com o de baixo. A gente pode clicar aqui nessa opção de constraints, que aparece na barra das propriedades, ou podemos usar o atalho Shift Ctrl C. A gente abre o mesmo menu e aqui nós vamos usar Stretch Tool. Agora, se eu tentar movimentar o de cima, veja que eu movimento a estrutura que está embaixo. Se eu tentar movimentá-lo para cá, eu movimento a estrutura que está embaixo. Então, criada a estrutura aqui, a gente pode, no caso, gerar uma malha para poder utilizar esse objeto como artifício da nossa manipulação a partir desse objeto aqui. Então, vamos voltar lá para o Object Mode. Tá? Eu vou ocultar por enquanto aqui essa armadura que eu já gerei e vou usar aqui um Shift A para adicionar uma mesh cúbica. Pode ser também um cilindro, se vocês quiserem, tá? Vou dar um S de escala para diminuir aqui a espessura dele. Vamos dar um SZ. Vamos olhar de frente. Vamos olhar pela vista ao wireframe e vamos trazer de volta a nossa estrutura, que é a armadura. Ela está aqui. Nós vamos diminuir agora esse cubo selecionado com SZ. E com o Move nós vamos colocá-lo para que ele fique aqui, ó, fazendo parte da estrutura. Vamos dar um SZ aqui só para aumentar o alongamento, manipulando. Vamos dar um SZ para achatar. Aí vocês vão ajustando para que ele fique com a armadura bem próxima aqui à malha. Vamos dar um SX. E tendo agora o cubo feito, nós vamos ter que aplicar no cubo uma condição de subdivisão na malha para torná-la mais complexa. Senão aqui, que vocês vão ver, que na vinculação ele vai fazer um efeito muito rude. Eu não quero isso, então eu preciso entrar no modo Edit Mode. Eu vou usar aqui o botão direito, Subdivide, e vou aplicar, nesse caso, 50 subdivisões para tornar uma malha bem complexa aqui. Fechando as propriedades, clicando fora, aproximando, vocês vão ver que agora o cubo ele vai trazer uma quantidade de vértices, faces e arestas em maior número. Porém, preciso fazer agora a volta para a Object Mode. Se eu usar o modo sólido, eu não vou enxergar o osso por dentro. Então, eu preciso selecionar a armadura e vou voltar aqui na condição onde nós temos aquele esqueleto, né? E na opção Viewport Display, nós vamos ativar a opção In Front. Agora, vocês conseguem enxergar aqui a armadura por dentro. Ela não vai ser renderizada, tá, pessoal? Eu vou selecionar a malha e vou selecionar a nossa estrutura e vou para o modo chamado Pose. Aqui agora eu vou usar o Ctrl P e vou usar aqui essa condição With Automatic Weights. Então, usando agora, se eu tentar manipular o osso de cima, vocês vão ver que a malha é deformada da mesma forma como eu deformo aqui, ó, a estrutura maleável que eu criei aqui com armadura com ossos dobráveis. Então, eu posso selecionar o de baixo, posso movimentá-lo para dar uma maleabilidade na malha, e aqui eu consigo um movimento. Se eu selecionar aqui a condição de ocultar a vista, se eu movimentar apenas internamente, vocês vão ver que eu estou movimentando a malha aqui junto ao objeto.
Fica aí a dica para que vocês possam entender como é que a gente pode utilizar esse recurso de forma prática e cabe a vocês pesquisarem mais sobre esse objeto que é importantíssimo aí para as nossas operações de animação com personagens.